E Leila Pereira, enfim, vai pagar uma dívida que o Palmeiras tem desde fevereiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também do Corinthians. Existe alguma verdade na especulação que surgiu nos últimos dias de que o Cuiabá, que está cobrando o Timão, deve dinheiro pelo goleiro Walter? Para completar o vídeo, falo sobre a eleição no Flamengo. Trago novidades importantes sobre o São Paulo. Falo ainda sobre o Vasco da Gama e seu projeto em relação a São Januário. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças, o Cruzeiro de olho muito quente no volante Christian, tem notícia do Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deixa eu só fazer um único pedido antes da gente começar o vídeo para você se inscrever no canal do Nicola. Super importante, vamos ver se a gente consegue chegar logo a 1.400.000 inscritos. Se puder deixar seu like, a gente também agradece. Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, um dos sites mais antigos parceiros do canal do Nicola, na tela com jogos da noite dessa segunda-feira pela Série B. Confesso que estou muito na dúvida para Guarani e CRB, imaginando uma vitória do Guarani sem muita convicção. Tem também Brusque e Ituano, acho que dá Brusque, mas não sou capaz de confirmar. Já na terça-feira, jogos das eliminatórias para a Copa na América do Sul com 3 certezas. A vitória da Colômbia contra o Chile, a vitória da Argentina contra a Bolívia e a vitória do Brasil contra o Peru. Que tal fazer uma aposta tripla, imaginando esses 3 resultados? Sempre lembrando, link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro e vem se divertir comigo de maneira super responsável. Primeiro que você precisa ter mais de 18 anos de idade, depois vai brincar de forma recreativa apenas com o dinheiro que estiver sobrando aí na sua casa. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Miguelito. O meia atacante do Santos chegou a tirar a identificação de atleta do Santos da sua conta no Instagram, só para vocês entenderem. O Juliano, depois da vitória do Santos contra o Mirassol, deu uma cornetada pública no Miguelito, que ficou bastante chateado. Ele está servindo a seleção da Bolívia e durante o final de semana, início da manhã dessa segunda-feira, ele chegou a tirar a identificação que ele fazia, a referência que ele fazia ao Santos na sua conta no Instagram. A repercussão foi tão grande que ele acabou devolvendo o nome do Santos na sua bio. Já o Brasil terá 3 mudanças para o confronto contra o Peru nessa terça-feira à noite em Brasília. Entram o Wanderson, lateral direito, no lugar do Danilo, o Bruno Guimarães, volante, no lugar do André, e o Gerson, meio-campista, no lugar do Paquetá. Quero contar também que o Botafogo pode atingir uma marca inédita nessa atual temporada. Se não perder para o Criciúma, ele alcança 12 jogos de invencibilidade, algo ainda não atingido em 2024. Para completar, queria contar que Kaique, volante que pertence ao Juventude, está acertando a renovação do seu contrato. O volante, que já foi pretendido pelo Grêmio e pelo São Paulo, tem vínculo só até dezembro, mas está na metade de uma recuperação de uma cirurgia do ligamento cruzado do joelho. Deve voltar a jogar em abril do ano que vem e a renovação do seu contrato vai ser estendida até dezembro de 2025. Bora mudar de assunto e falar sobre o Botafogo, que teve uma proposta recusada pelo América. Na semana passada você já deve ter lido ou ouvido que o Botafogo está devendo ao Coelho, certo? Tudo por conta da compra do Carlos Alberto, o atacante revelado na base do América, a operação de $1 milhão por 60% dos direitos econômicos. 3 parcelas já venceram e da última parcela ainda restam $70 mil. A quarta e a quinta parcelas de $200 mil cada vencem apenas em outubro e dezembro. Em meio a tudo isso, o Botafogo recebeu uma proposta da Arábia Saudita pelo Carlos Alberto. E o negócio só não foi fechado porque o Botafogo insistiu numa mais-valia que o time saudita não aceitou. De qualquer forma, em meio a todo esse contexto, o Botafogo procurou o América para sugerir a compra de mais 40% dos direitos econômicos, seguindo a mesma proporção dos 60% investidos em $1 milhão. O América disse que não há a menor possibilidade de fazer acordo com essas cifras, especialmente para o Botafogo, que está devendo parcelas. Toda parcela é uma enorme dificuldade para receber dinheiro. Carlos Alberto, que acabou perdendo espaço, mas hoje muito mais valorizado do que nos tempos em que ainda era jogador do Coelho. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Informação importante sobre reforços. Dudu, Rony, Miguelito, não param de surgir possíveis nomes como reforços
do Cruzeiro para a próxima temporada, dá para colocar, por exemplo, o Gabigol nessa lista. Mas hoje, aquele que tem negociação mais quente é Christian, volante de 23 anos de idade, que pertence ao Atlético Paranaense. Alexandre Matos e Fernando Diniz são fãs do volante. Os dois já trabalharam com o Christian, o Matos recentemente, enquanto diretor de futebol lá do Atlético Paranaense. O fato de o Christian ter o mesmo empresário do Diniz, o Juliano Bertolucci, também pode facilitar a negociação. Se o Atlético Paranaense for rebaixado para a segunda divisão, a avaliação dentro da Raposa é de que o negócio se tornaria ainda menos complicado. Menos complicado porque o Atlético Paranaense pede 7 milhões de euros. Embora, sabe quando você pede lá em cima para tentar um valor um pouco inferior, a tendência é que saia um acordo por 5 milhões de euros. Cruzeiro que também segue buscando 2 atacantes de lado de campo, mas até agora, de acordo com o Cruzeiro, os nomes especulados pela imprensa não foram assertivos. Bora falar agora sobre Galopo. O meio-campista argentino mandou uma diretaça para Luiz Ubeldin em entrevista à ESPN. Ele falou o seguinte, abre aspas, o que nos faz falta é sequência. Qualquer um que tiver sequência no São Paulo vai render bem, até porque só existem bons jogadores por aqui. São grandes atletas, os que estão jogando e os que não estão. E eu estou falando por mim, tenho treinado muito bem. Pode perguntar para qualquer um sobre a minha maneira de treinar. A diretoria me parabeniza. Infelizmente, não está sendo no campo. Todo treino estou 100%, mas jogar não depende de mim, fecha aspas. Em outro trecho da entrevista, o Galopo chega a dizer que conversou com o Zubeldia enquanto era pretendido por Boca Juniors e por Rosário Central. Ele decidiu continuar no São Paulo, recusou as ofertas e foi conversar com o Zubeldia. Desde então, o técnico argentino nunca mais conversou com ele e também não tem dado muitas oportunidades. Eu queria saber a sua opinião sobre essa situação do Galopo. Ele merecia mais minutos? Zubeldia tá certo? Use o espaço para comentário, já deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo e a eleição para presidente. Com a desistência de Delair Dombrowski, teremos 4 candidatos à presidência do Fla, eleição marcada para 9 de dezembro. Rodrigo Dunch concorre pela situação, o BAP é o principal opositor, aquele com mais chances, Maurício Gomes de Matos e Valim Vasconcelos são outras alternativas. A percepção das pessoas que frequentam a Gávea é de que o BAP é o grande favorito, com mais chances até do que o Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação representando o Landim. Se o Dunch, inclusive, ganhar a eleição, o Landim, que é o atual presidente, volta como CEO do clube. A chance do Dunch vencer essa eleição depende muito do que o Flamengo fizer daqui até o fim da temporada. Se o Flamengo for campeão brasileiro, se o Flamengo vencer a Copa do Brasil, a chance de o Dunch ganhar a eleição aumenta. Só para completar, o Maurício Gomes de Matos, pessoas próximas ao Maurício, asseguram que tem feito pesquisas e que nesse momento Maurício Gomes e BAP são os principais candidatos à vitória, com o Dunch aparecendo como uma terceira via. Também chegaram a especular que o Valim Vasconcelos havia desistido da sua candidatura antes de gravar o vídeo. Conversei com o Valim, ele descartou essa ideia, afirmou que está convencido de que será capaz de vencer a eleição marcada para 9 de dezembro. E você? Quem gostaria que fosse eleito um novo presidente do clube? Deixa registrada a sua opinião no espaço para comentários, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que está desistindo de um dos projetos relacionados a São Januário, mas calma. Isso não significa que o Cruz Maltino desistiu de reformar seu estádio. Essa reforma, inclusive, deve começar ao fim do Campeonato Brasileiro. Assim que a competição terminar, se tudo correr dentro da normalidade, iniciam-se as obras para uma reforma importante, que vai deixar São Januário mais moderno e também maior. O que eu quero dizer para vocês é que desde que tornou, antes mesmo, enquanto ainda era candidato à presidência, o Pedrinho sempre trabalhava em cima de um projeto chamado Nosso São Januário. Ele até batalhou em busca de name rights, chegou a negociar e avançar para as tratativas com o José Roberto Lamáquia, que é o dono da Crefisa, mas esse projeto Nosso São Januário está perdendo força. Houve uma avaliação depois de uma equipe de arquitetos trabalhar em cima disso, que isso demandaria muito tempo, muito investimento e talvez não fosse ter o retorno esperado. Então, aos pouquinhos, o Vasco, contando o Pedrinho, o Vasco e o Pedrinho estão levando em consideração a possibilidade de dar sequência ao projeto do Sérgio Dias, que chegou a ser apresentado no fim do ano passado com uma série de mudanças importantes,
Se tudo correr bem, ele deve iniciar seus trabalhos, esse projeto deve sair do papel no fim dessa temporada, com um prazo de entrega ainda não determinado. Você pensa que São Januário precisa dessa reforma? O torcedor vascaíno merece uma casa mais moderna, certo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre Corinthians e Cuiabá. Quero esclarecer se existe alguma pendência entre o Corinthians e o Cuiabá no que diz respeito ao Walter. Essa confusão começou depois que o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, veio a público para dizer que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Ele cita que o Corinthians, por exemplo, contratou o Memphis Depay, correndo o risco de pagar 4 milhões de reais por mês de salário e deve 14 milhões de reais pela compra do Ranieri. Pois bem, foi o suficiente para que vários torcedores do Corinthians lembrassem de atletas que foram emprestados ou cedidos de graça do Corinthians para o Cuiabá, e vários têm se apegado a um recorte de um balanço do Corinthians apontando que o Cuiabá ainda deve dinheiro ao Corinthians pelo Walter. Fui checar essa história com o Cristiano Dresch e também com o pessoal do Corinthians. Existe alguma pendência do Timão, ou melhor, do Cuiabá para com o Timão pelo goleiro Walter? E a resposta é não. Dá uma olhada no que me disse o Cristiano Dresch. É mais uma falta de desorganização do departamento financeiro e contábil do Corinthians. Nós já fizemos essa notificação ao clube. Essa dívida não é relacionada ao Walter, mas ao Marquinhos, que foi do Corinthians, esteve no Sport e veio para o Cuiabá. Nós o vendemos para o Apoel em 2022 por 200 mil euros e 60 mil euros pertenciam ao Corinthians. Nós recebemos essa última parcela agora no mês de outubro, e esses 60 mil euros seriam repassados para o Corinthians. Mas qual é a lógica de eu repassar 60 mil euros para alguém que deve 14 milhões de reais ao Cuiabá? Então, notificamos o Corinthians do recebimento e vamos abater dessa dívida de 14 milhões de reais, fecha aspas, foi o que disse o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch. Deu para entender toda a história, toda a confusão? O Cuiabá contrata o goleiro Walter sem qualquer pagamento, não há nenhuma pendência. A pendência que existia era em relação a esse Marquinhos, 60 mil euros, que enfim foram recebidos pelo Cuiabá. O Cuiabá deveria repassar essa grana agora no início do mês de outubro, mas o Cuiabá alega que não vai repassar esses 60 mil euros, levando em consideração que o Corinthians deve 14 milhões de reais pelo Ranieri. Só para completar sobre o Timão, Justiça deu ao Corinthians um prazo de 3 dias para a quitação de uma dívida de 3 milhões e 300 mil reais com André Cury, o empresário que representou o Yuri Alberto na negociação de contratação em 2022. Se esses 3 milhões e 300 não forem pagos, o Corinthians pode sofrer mais bloqueios judiciais. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que vai parar de dever na praça. O Verdão está longe de ser um clube devedor, mas desde fevereiro há uma pendência com o Juventude. Venho contando para vocês em primeira mão sobre esse assunto desde a metade do ano. A dívida é de 600 mil dólares com o Juventude, graças à negociação de um atacante chamado Cauã Santos. Atleta formado na base do Juventude, repassado para a base do Palmeiras e vendido em fevereiro para o Shabab Al-Ahly por 2 milhões de dólares. Juventude tinha direito a 30% desse valor, ou 600 mil dólares, e o Palmeiras tentava há meses convencer o Juventude a aceitar uma redução desse valor. Nos últimos dias, o vice-presidente do Juventude, o Paulistão, conversou com Leila Pereira, apresentou a necessidade de recebimento desse dinheiro, disse que o Juventude, em respeito ao Palmeiras, nem havia entrado com uma notificação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, mas que contava com esse dinheiro, até porque a Leila vive defendendo o fair play financeiro, os clubes pagando em dia. A Leila se sensibilizou e prometeu quitar essa dívida muito em breve. Antes mesmo da partida do próximo domingo entre Palmeiras e Juventude em Caxias do Sul, essa questão deve ser resolvida, com o Juventude oferecendo um pequeno abatimento em cima dos 600 mil euros, mas a tendência é que o acordo saia a qualquer momento. Assim que eu tiver o valor final, já conto para vocês. Só para completar sobre o Palmeiras, contar que o Verdão, além dos 50 milhões de reais que recebeu na quarta-feira da semana passada da W Torre, naquele mega acordo envolvendo o Allianz Parque, também teve direito aos seguintes benefícios, que vão totalizar 117 milhões de reais. O Palmeiras deixará de ter custos com os camarotes do Allianz por 4 anos. O Verdão também não vai mais precisar pagar pelo uso da loja Avante por 3 anos.
isenção de aluguel e condomínio do museu pelos próximos 20 anos, o Museu do Palmeiras. Para completar, ampliação do espaço do Gol Norte em 1.000 lugares. Foi mais uma das sessões da W Torre diante desse grande acordo entre a construtora e o Palmeiras. Ótima notícia, dinheiro em caixa, uma série de vantagens que permitem ao Palmeiras estimar a receita anual com o estádio de 60 milhões de reais. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Importante! Voltaremos às 7 da noite em ponto com o programa do Nicola, onde você pergunta, eu respondo. O que eu não souber, estarei com o WhatsApp aberto para repassar suas dúvidas e trazer notícias frescas e importantes. Abraço para todos, deixa like, se inscreve, tchau!